O inverno chega, e com ele, o sofrimento silencioso de milhões de idosos. Dormir vira um desafio. As mãos não esquentam, os pés parecem de gelo, a coluna dói mais, os ossos estalam, o banho vira um pesadelo. E enquanto muita gente dorme tranquila, sob edredons caros ou aquecedores modernos, milhares de idosos pelo Brasil inteiro travam uma batalha silenciosa contra o frio, usando 2 meias, 3 cobertores e ainda assim, acordando com os pés congelados. Muitos idosos enfrentam o frio com o que têm, um cobertor velho, uma xícara de chá e muita resistência. O corpo já não produz o mesmo calor de antes. A circulação desacelera, a pele fica fina. É como viver num corpo que esqueceu como se aquece. Mas, e se eu te dissesse que existem truques simples, quase secretos, que estão ajudando muitos idosos a sentirem calor sem depender de tecnologia cara ou remédios? Truques com coisas que você já tem em casa. E até com alimentos que funcionam como aquecedores naturais. Se você tem sentido mais frio do que o normal, acorda durante a noite com o corpo gelado ou simplesmente quer se proteger melhor neste inverno, este vídeo pode transformar suas noites. Vamos revelar os segredos que estão ajudando milhares de idosos a dormirem quentinhos, sem gastar com aquecedor, sem depender de remédios e usando apenas o que já tem em casa. Prepare-se para conhecer truques caseiros pouco conhecidos, mas extremamente eficazes, que estão fazendo toda a diferença na vida de quem enfrenta o frio. Mas atenção, não pule o vídeo, porque se fizer essas dicas de forma errada ou incompleta, você pode piorar a sensação de frio, atrapalhar seu sono e até prejudicar sua saúde. Então, assista até o fim, porque cada dica tem um porquê, e a última é a mais poderosa de todas. E antes de continuarmos, me conta uma coisa nos comentários. Qual a sua idade? E de que cidade você está assistindo esse vídeo? A gente adora saber até onde essas informações estão chegando e onde ainda precisamos chegar com elas. Dona Cecília tem 64 anos. Mora sozinha numa casinha simples de bairro desde que ficou viúva, há quase 10 invernos. Sempre foi daquelas mulheres fortes que acordam cedo, varrem a calçada, cozinham para 2, mesmo morando só. Nunca foi de reclamar, nem mesmo quando o corpo começou a avisar que o tempo tinha passado. Mas nos últimos anos, o frio passou a castigar de um jeito diferente. À noite, os dedos da mão ficavam dormentes, os pés pareciam blocos de gelo, e mesmo com 3 cobertores, o sono vinha atrasado, e leve demais. De manhã, levantar da cama era um desafio. O corpo enrijecido, como se tivesse dormido dentro de uma caixa de gelo. E então, numa quinta-feira qualquer, veio o susto. Dona Cecília entrou no banheiro para tomar um banho rápido, no começo da noite. A água quente escorria pelas costas, mas o corpo dela tremia como se estivesse dentro de uma geladeira. De repente, uma tontura. As pernas falharam. Ela escorregou e caiu no chão gelado do banheiro. A água quente continuava ligada, mas o corpo de Dona Cecília começou a esfriar rápido. Ficou ali por mais de 20 minutos, molhada, tremendo, sem conseguir levantar sozinha. Quando a filha chegou, encontrou a mãe encolhida, com os lábios arroxeados e as mãos geladas. No hospital, o diagnóstico foi claro: início de hipotermia. A médica explicou que em pessoas mais velhas, o corpo perde calor com mais facilidade e que o frio intenso, mesmo dentro de casa, pode ser mortal. A partir daquele dia, tudo mudou. Dona Cecília percebeu que não era só desconforto, era um risco real, e decidiu que não podia mais enfrentar o inverno sozinha, nem do mesmo jeito. Foi quando começou a buscar alternativas, e o que ela descobriu
pode mudar o seu inverno também. O que aconteceu com Dona Cecília não foi acaso. O frio não atinge todos da mesma forma e, infelizmente, ele castiga com mais força quem já passou dos 60. Conforme o tempo passa, o corpo muda. São mudanças sutis, silenciosas, mas que fazem toda a diferença quando o inverno chega. A primeira delas é na circulação sanguínea. Imagine o sangue como uma corrente quente que espalha calor por todo o corpo. Quando somos jovens, essa corrente corre com força, levando calor até a ponta dos dedos. Mas com o envelhecimento, essa corrente perde velocidade. O sangue demora mais para chegar nas extremidades. As mãos e os pés ficam frios com facilidade e demoram a esquentar. Além disso, o corpo vai perdendo a camada de gordura sob a pele, que funciona como um cobertor natural. É como se o organismo fosse tirando seus próprios agasalhos invisíveis. Resultado? O calor vai embora mais rápido e o frio entra sem pedir licença. E ainda tem o metabolismo. Ele também desacelera. O corpo queima menos energia e, se queima menos, produz menos calor. E o mais perigoso de tudo, o corpo do idoso perde parte da sensibilidade térmica. Em outras palavras, a pessoa demora a perceber que está com frio. Quando nota, já está tremendo. Quando sente, já é tarde demais. E o frio prolongado não afeta só o conforto. Ele desorganiza todo o sistema do corpo, prejudica o sono, aumenta dores articulares, piora quadros de artrose e artrite. E o mais importante, derruba a resistência imunológica. O corpo passa a se defender com menos eficiência, gripe, resfriado, pneumonia, infecções respiratórias. Tudo isso encontra uma porta aberta quando o frio se junta com um sistema imunológico enfraquecido. E é por isso que o inverno, para muitos idosos, não é apenas uma estação do ano, é uma ameaça constante. Mas a boa notícia é que existe saída, estratégias simples, acessíveis e muitas vezes caseiras podem ajudar o corpo a recuperar o calor interno. E foi exatamente isso que Dona Cecília descobriu. A seguir, você vai conhecer as dicas que salvaram o inverno dela e podem mudar o seu também. Depois do susto no banheiro e o diagnóstico de hipotermia, Dona Cecília entendeu que não podia mais enfrentar o frio do mesmo jeito. Era hora de agir. Conversou com médicos, enfermeiras, senhoras da vizinhança e foi descobrindo truques simples que funcionam. A seguir, você vai conhecer os segredos que salvaram Dona Cecília do frio e que podem transformar o seu inverno também. A primeira dica que mudou a rotina de Dona Cecília parece até coisa de vó. Mas quando ela começou a usar, percebeu que era muito mais do que um truque antigo. Toda noite, cerca de 30 minutos antes de dormir, ela enche 2 garrafas PET com água bem quente, entre 60 e 70 graus. Enrola cada garrafa em uma toalha de rosto, para evitar queimaduras, e coloca nos pés da cama, debaixo das cobertas. Enquanto termina o chá ou se prepara para dormir, o calor vai se espalhando pelas fibras do colchão e dos lençóis. E quando ela finalmente se deita, não encontra aquele frio cortante que parecia subir pelas pernas como uma corrente gelada. Encontra acolhimento, relaxamento e segurança térmica. Mas por que isso funciona tão bem? Estudos mostram que um ambiente de sono levemente aquecido entre 25 e 28 graus Celsius ajuda a induzir o sono profundo. Quando o corpo entra em contato com o calor, especialmente nos pés, ele ativa a vasodilatação periférica, ou seja, os vasos se expandem e a circulação melhora. Isso não só aquece as extremidades, mas também envia sinais ao cérebro de que é hora de descansar. Em pessoas idosas, isso é ainda mais importante. Como a circulação tende a ser mais lenta e os pés costumam ficar gelados, esse calor localizado
melhora o conforto, reduz espasmos musculares noturnos, alivia dores articulares e facilita o início do sono. Além disso, uma cama aquecida diminui o risco de o corpo entrar em estado de alerta por conta do frio, o que atrapalha o descanso e desgasta o organismo. E o melhor, tudo isso sem precisar de aquecedor elétrico, sem barulho, sem risco de incêndio e sem pesar na conta de luz. Dona Cecília nunca mais deitou em uma cama gelada e talvez só isso já tenha salvado metade das noites dela. Durante anos, Dona Cecília acreditava que quanto mais camadas de roupa colocasse, mais quente ficaria. Colocava 2 calças, 3 blusas, meias grossas, cachecol e mesmo assim acordava com frio. Foi numa conversa com uma enfermeira que aprendeu a regra de ouro. Não é a quantidade que aquece, é a estratégia. O corpo humano gera calor naturalmente, mesmo em repouso. O segredo é reter esse calor e não sufocá-lo com tecidos errados. A primeira camada, chamada de camada térmica, deve ser feita com um tecido justo e de fibras sintéticas como poliéster ou poliamida. Essas fibras não absorvem a umidade do corpo, mantendo a pele seca e quente. Elas também criam um contato direto com a pele, conservando o calor gerado internamente. Depois, vem a camada intermediária, que pode ser um agasalho de lã, fleece ou moletom. Essa camada age como um isolante térmico, retendo o calor que escaparia para o ambiente. Mas o grande segredo está na terceira camada, a chamada camada de ar. Essa camada não é feita de tecido, mas do espaço entre as roupas e o ambiente externo. Roupas muito apertadas esmagam esse espaço e dificultam a circulação do calor. O ideal é finalizar com uma manta leve, um hobby ou um moletom folgado, que mantenha uma fina camada de ar quente entre o corpo e o ambiente, como um casulo. O ar quente é um dos melhores isolantes térmicos da natureza. Quando bem protegido, ele impede que o frio externo roube o calor que seu corpo está tentando preservar. Depois que Dona Cecília adotou essa lógica, algo curioso aconteceu. Ela passou a usar menos roupa e sentia mais calor. Às vezes, tudo o que o corpo precisa é da roupa certa para se proteger com inteligência. Dona Cecília também descobriu que nem só de coberta se faz um corpo aquecido. Existem alimentos que funcionam como verdadeiros aquecedores naturais, ativando a circulação e estimulando o corpo a produzir mais calor. São os chamados alimentos termogênicos, mas o efeito deles vai muito além da temperatura corporal. Pela manhã, ela passou a preparar um mingau de aveia com canela e mel. A aveia, além de fornecer energia e fibras que regulam o intestino, ajuda a manter a saciedade por mais tempo, o que também conserva o calor interno, pois o corpo precisa de energia para se aquecer. A canela é um poderoso anti-inflamatório natural. Melhora a circulação, combate os radicais livres e ainda regula os níveis de açúcar no sangue, prevenindo picos de glicose que podem causar cansaço e queda da imunidade. O mel, por sua vez, é um antibiótico natural. Rico em compostos bioativos, ele suaviza a garganta, fortalece o sistema imunológico e fornece energia imediata, ideal para dias frios, quando o corpo precisa se aquecer desde cedo. Já à noite, Dona Cecília adotou um novo hábito: preparar um chá com gengibre, cravo da Índia e casca de laranja. O gengibre é um dos mais potentes termogênicos da natureza. Ele aquece, melhora a digestão, combate náuseas, alivia dores articulares e ainda tem propriedades antimicrobianas, ajudando a prevenir resfriados e gripes comuns no inverno. O cravo da Índia contém eugenol, uma substância com efeito analgésico e anti-inflamatório. Além de aquecer, ele reduz dores
e tem ação antibacteriana, protegendo o corpo contra infecções. Já a casca de laranja, que muita gente joga fora, é rica em óleos essenciais que atuam no fortalecimento da imunidade e no alívio de problemas respiratórios. Quando fervida junto ao chá, ela libera um aroma relaxante e ajuda a limpar as vias aéreas. Com essa nova rotina, Dona Cecília não apenas se aqueceu, ela também melhorou a digestão, fortaleceu a imunidade e passou a dormir melhor. E o melhor, tudo isso com ingredientes baratos, naturais e acessíveis. Antes, Dona Cecília ia para a cama como quem vai para a guerra, carregada de cobertores, de meias, de medo do frio. Mas depois das mudanças, criou um pequeno ritual. Meia hora antes de deitar, ela prepara sua cama com calma, coloca as garrafas quentes, veste as roupas certas, toma seu chá e só então deita. Esse preparo cria um ambiente acolhedor e quente que sinaliza ao corpo que é hora de descansar. E o cérebro entende. A ansiedade diminui, a tensão se dissolve. O sono vem mais rápido, o frio deixa de ser um inimigo e a noite vira um espaço de descanso, não de sofrimento. E tudo isso sem precisar de aquecedor, sem gastar mais na conta de luz, sem remédio. Só com conhecimento, carinho e atenção ao próprio corpo. Desde que começou a seguir essas dicas, Dona Cecília voltou a dormir melhor. As mãos já não ficam mais geladas como antes. As dores nas pernas diminuíram. O medo do inverno deu lugar a uma nova rotina, mais quente, mais tranquila, mais viva. E talvez o mais importante de tudo, ela percebeu que não precisava aceitar o sofrimento como parte da idade. Com pequenas mudanças, é possível recuperar o conforto, a autonomia e até o prazer de deitar e descansar em paz. Se você chegou até aqui, é porque também quer isso para a sua vida, ou para alguém que você ama, então compartilhe esse vídeo para que essas informações cheguem a quem precisa. Cuide-se bem e que o seu inverno seja mais quente do que nunca.